Nunca imaginei que a maior dor da minha vida viria das palavras da minha própria filha, justamente naquela noite em que eu só queria celebrar ao lado dela, no seu aniversário de 30 anos. Eu estava sentada discretamente no fundo do salão, cercada por balões rosé, flores delicadas e música suave, observando cada detalhe com o coração cheio de orgulho. Então, ela subiu ao palco com o microfone nas mãos para fazer seu discurso. Eu esperava ouvir ao menos uma palavra de gratidão, mas o que veio a seguir me despedaçou. Ela abriu um sorriso, virou-se para a sogra e, diante de todos, declarou: "A única mãe que realmente importa na minha vida está aqui ao meu lado." Em seguida, a abraçou como se eu sequer existisse. E como se aquilo já não fosse cruel o bastante, olhou diretamente para mim com um olhar frio e distante e completou: "Você já pode ir embora." Naquele instante, senti um nó sufocante se formar na minha garganta. Minhas mãos tremiam sobre a bolsa enquanto eu lutava para conter as lágrimas e reunir o pouco de dignidade que ainda me restava. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários: de onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Tudo começou meses antes, quando minha filha, Clara, anunciou que faria uma grande festa para comemorar seus 30 anos. Ela tinha se casado há apenas 2 anos com Rodrigo, filho único de Teresa, uma mulher de posses e influência na nossa cidade. Desde o início, percebi como Clara se encantava com o estilo de vida da sogra. As roupas de marca, os jantares sofisticados, as viagens internacionais. Era um mundo completamente diferente do nosso, simples e trabalhador. "Mamãe, preciso da sua ajuda para a lista de convidados", disse Clara ao me visitar em casa, uma tarde de domingo. Eu estava feliz em poder participar dos preparativos, sentindo-me útil e conectada à minha filha. Por isso, concordei imediatamente. "Claro, filha, vou pensar nas pessoas da família e nos amigos de longa data." Clara assentiu distraidamente enquanto digitava no celular. "Teresa já está cuidando da decoração e do buffet. Ela conhece os melhores profissionais da cidade." Senti um aperto no peito ao ouvir isso. Era como se minha participação já estivesse sendo diminuída antes mesmo de começar. Mas respirei fundo e sorri, dizendo a mim mesma que era apenas uma festa e que o importante era a felicidade de Clara. Nas semanas que se seguiram, fui gradualmente excluída das decisões. Minhas sugestões eram educadamente ignoradas ou substituídas pelas ideias mais refinadas de Teresa. Clara parou de me consultar, e nossas conversas sobre a festa se tornaram cada vez mais raras. Um dia, recebi uma mensagem de Clara com o convite formal da festa. Digital, elegante, com os detalhes impressos em dourado sobre um fundo azul profundo. Meu nome estava lá, entre os convidados comuns. Não havia menção especial à mãe da aniversariante. Aquilo doeu, mas ainda assim, tentei compreender. São apenas formalidades, pensei comigo mesma. No dia da festa, vesti o melhor que tinha, um vestido azul marinho comprado especialmente para a ocasião. Passei horas me arrumando, querendo estar bonita para minha filha. Cheguei cedo ao salão, ansiosa para ajudar nos últimos preparativos. "Não se preocupe, Regina", disse Teresa ao me ver chegando. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante e joias que brilhavam sob as luzes do salão. "Está tudo sob controle." "Clara está se arrumando na sala VIP. Quer que eu a leve até lá?" "Sim, por favor", respondi, sentindo-me deslocada no ambiente luxuoso que Teresa havia criado. Quando entrei na sala onde Clara se preparava, ela estava rodeada por amigas e pela maquiadora profissional. Mal teve tempo de me cumprimentar. "Oi, mãe! Que bom que chegou!" disse rapidamente, antes de voltar a atenção para o espelho. "Pode sentar ali e esperar um pouco? Estamos quase terminando." Sentei-me no canto da sala, observando minha filha. Ela estava deslumbrante, com um vestido dourado que realçava sua beleza. Mas havia algo diferente nela. Não era apenas a maquiagem ou o penteado. Era como se ela tivesse se transformado em outra pessoa, alguém que eu mal reconhecia. Quando os convidados começaram a chegar, Clara saiu para recebê-los.
Fui esquecida na sala VIP até que uma das organizadoras me encontrou e gentilmente sugeriu que eu fosse para o salão principal. Caminhei sozinha entre as mesas elegantemente decoradas. Havia um lugar reservado para mim, mas não na mesa principal onde Clara, Rodrigo, Teresa e o marido estavam sentados. A festa transcorria como um evento de gala. Música ao vivo, garçons servindo champanhe em taças de cristal, fotógrafos registrando cada momento. Clara brilhava como uma estrela, circulando entre os convidados, sempre com Teresa ao seu lado. Então, chegou o momento dos discursos. Primeiro, falou Rodrigo, emocionado, declarando seu amor pela esposa. Em seguida, foi a vez do pai de Clara, meu ex-marido, que fez um breve discurso formal. Depois, para minha surpresa, Teresa levantou-se. Clara, minha querida, começou ela com a voz embargada. Desde que você entrou para nossa família, senti como se tivesse ganhado a filha que sempre sonhei ter. Você trouxe luz para nossas vidas e vê-la florescer me enche de orgulho. Considero-me abençoada por ter você como minha filha. Os convidados aplaudiram entusiasmados enquanto Teresa e Clara se abraçavam, emocionadas. Senti meu coração apertar. Aquelas eram as palavras que eu gostaria de ter dito. Aquele era o abraço que eu deveria ter recebido. Aguardei minha vez de falar, de expressar meu amor pela minha filha, mas o momento nunca chegou. Em vez disso, Clara pegou o microfone, visivelmente emocionada após o discurso de Teresa. Foi então que aconteceu. Ela olhou para o salão e, quando seus olhos encontraram os meus, algo mudou em sua expressão. Foi como se uma cortina caísse, revelando sentimentos que eu nunca havia notado antes. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, começou ela. Mas especialmente a pessoa que tem sido minha verdadeira mãe nos últimos anos. Ela se virou para Teresa e a abraçou novamente. A única mãe que importa na minha vida está aqui ao meu lado. O salão inteiro aplaudiu, ignorando o peso daquelas palavras. Ou talvez, percebendo-o perfeitamente. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Então, Clara olhou diretamente para mim. Seu olhar não era de arrependimento ou culpa, mas de desprezo. Você já pode ir embora, disse ela, com a voz amplificada pelo microfone. Um silêncio momentâneo tomou conta do salão, seguido por murmúrios abafados. Algumas pessoas olharam em minha direção. Outras desviaram o olhar, constrangidas. Senti o peso de centenas de olhos sobre mim, julgando, compadecendo-se, alguns até se deleitando com minha humilhação pública. Levantei-me com as pernas trêmulas, tentando manter a dignidade. As lágrimas ameaçavam cair, mas recusei-me a dar esse prazer a Clara. Caminhei lentamente em direção à saída, sentindo cada passo como uma eternidade. Quando estava quase chegando à porta, ouvi uma cadeira sendo arrastada com força. Uma voz firme e clara cortou o murmúrio desconfortável do salão. Espere. Virei-me e vi Amanda, a cunhada de Clara, de pé, com o rosto corado de indignação. A esposa do irmão de Rodrigo, que sempre parecera tão tímida e reservada, agora avançava em direção ao centro do salão com passos decididos. Isso não está certo, disse ela, pegando o microfone das mãos de Clara. Não posso ficar calada diante dessa injustiça. A primeira parte da minha vida acabava de desabar, mas algo inesperado estava prestes a começar. Amanda estava de pé, trêmula, mas determinada, segurando o microfone como se fosse uma arma. Todos no salão a encaravam, surpresos com aquela interrupção inesperada. Clara, atordoada, tentou recuperar o controle da situação. Amanda, por favor, não é o momento, disse ela, estendendo a mão para pegar o microfone de volta. Mas Amanda deu um passo para trás, mantendo o microfone firme em suas mãos. Se não for agora, quando será, Clara? Quando você vai parar de fingir ser alguém que não é? Fiquei paralisada no meio do caminho para a saída, incapaz de continuar ou de voltar. Uma parte de mim queria fugir daquele lugar, esconder-me da humilhação que acabara de sofrer. Outra parte, no entanto, queria ouvir o que Amanda tinha a dizer. Todos vocês aplaudem e sorriem,
continuou Amanda, olhando para os convidados, enquanto assistem a uma mulher renegar sua própria mãe. A mulher que deu à luz a ela, que a criou sozinha depois que o pai a abandonou, que trabalhou em 2 empregos para pagar seus estudos. Ela apontou para mim. Essa senhora aí, Regina, é quem deveria estar sendo celebrada hoje. Vi o rosto de Clara empalidecer. Teresa, ao seu lado, mantinha uma expressão impassível, mas seus olhos traíam sua fúria contida. Você não sabe do que está falando, sibilou Clara, tentando arrancar o microfone das mãos de Amanda. Isso é entre mim e ela. Não, não é, respondeu Amanda, afastando-se. No momento em que você decidiu humilhá-la publicamente, tornou isso assunto de todos nós. Sabia que sua mãe vendeu a única lembrança que tinha de sua avó, um broche de ouro, para pagar sua viagem de formatura? Sabia que ela passava noites sem dormir quando você estava doente? Que abriu mão de relacionamentos porque os homens diziam que você era uma bagagem pesada demais? As palavras de Amanda atingiam Clara como dardos. Eu nunca havia contado essas histórias a ninguém, além de Amanda. Numa tarde em que conversávamos na cozinha enquanto preparávamos o jantar de Natal, há 2 anos. Jamais imaginei que ela se lembraria ou que usaria essas informações para me defender. Chega! Gritou Clara, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Você está arruinando minha festa! Você arruinou sua própria festa quando decidiu tratar sua mãe como lixo! Rebateu Amanda com a voz trêmula de emoção. E sabe por quê? Porque ela não tem o dinheiro nem o status que a Teresa tem. Porque ela representa tudo o que você quer esquecer. Suas origens simples, o bairro onde cresceu, as dificuldades que enfrentou. O salão estava em absoluto silêncio. Ninguém ousava se mexer ou falar. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento de confronto. Regina não precisa de sua caridade, continuou Amanda, olhando diretamente para Clara. Ela é mais forte e mais digna do que você jamais será. Mas ela merece respeito. E se você não consegue dar isso a ela, então é você quem deveria ir embora. Nesse momento, senti uma mão tocar meu braço. Era Luiz, o irmão mais velho de Rodrigo e marido de Amanda. Ele sorriu para mim, um sorriso gentil que me deu força. Vamos, Regina, disse ele suavemente. Você não precisa passar por isso. Hesitei. Parte de mim queria ficar e enfrentar Clara, dizer tudo o que estava engasgado na minha garganta há anos. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sabia que aquele não era o momento nem o lugar. Obrigada, murmurei para Luiz, permitindo que ele me guiasse para fora do salão. Enquanto nos afastávamos, ainda pude ouvir Amanda concluindo seu discurso. Quem despreza suas raízes está condenado a viver sem identidade. Espero que um dia você entenda isso, Clara, antes que seja tarde demais. Luiz me levou até o estacionamento. O ar fresco da noite me atingiu como um tapa, trazendo-me de volta à realidade. Só então percebi que estava tremendo, não de frio, mas de emoção contida. Estou envergonhado pelo comportamento de Clara, disse Luiz, abrindo a porta do carro para mim. Amanda e eu já vínhamos notando como ela tratava você, mas nunca imaginamos que chegaria a esse ponto. Não é culpa de vocês, respondi tentando controlar a voz. Clara sempre foi complicada. Desde adolescente, nunca estava satisfeita com o que tínhamos. Sempre queria mais, sempre olhava para o que os outros possuíam. Luiz assentiu, compreensivo. Teresa não ajudou. Ela manipulou Clara desde o início, alimentando esse lado materialista dela, fazendo-a se sentir especial por ter ascendido socialmente. Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, Luiz falou novamente. Amanda e eu gostaríamos que você viesse ficar conosco por alguns dias. Não é bom você estar sozinha agora. A oferta me surpreendeu. Conhecia Luiz e Amanda apenas das reuniões familiares, sempre os achei gentis, mas nunca tínhamos estabelecido uma relação próxima. É muito gentil da parte de vocês, mas não quero incomodar. Não é incômodo algum, insistiu Luiz. Temos um quarto de hóspedes confortável e as crianças adorariam ter a vovó Regina por perto. Por favor, ao menos considere. Naquele momento, a ideia de voltar para minha casa vazia, com todas as fotos de Clara nas paredes, parecia insuportável.
Aceitei a oferta com um aceno de cabeça. Durante o trajeto até a casa deles, fiquei olhando pela janela, observando as luzes da cidade passarem como borrões. Minha mente repassava os acontecimentos da noite, tentando entender como minha relação com Clara havia chegado àquele ponto. Quando ela era pequena, éramos tão próximas. Eu era seu mundo e ela era o meu. Quando foi que isso mudou? Quando foi que me tornei um estorvo, uma vergonha para ela? A casa de Luiz e Amanda era acolhedora, decorada com simplicidade e bom gosto. Seus filhos, Miguel e Sofia, já estavam dormindo, mas a babá ainda estava acordada. Depois que Luiz a dispensou, Amanda apareceu, ainda vestida para a festa. "Você está bem?" perguntou ela, sentando-se ao meu lado no sofá. "Acho que ainda estou em choque", respondi honestamente. Nunca imaginei que Clara pudesse... que ela fosse capaz de... As palavras morreram na minha garganta, substituídas por um soluço que não consegui conter. Amanda me abraçou, permitindo que eu finalmente liberasse as lágrimas que havia contido durante toda a noite. Chorei como não chorava há anos, deixando que toda a dor, a humilhação e a perda transbordassem. "Eu sinto muito", disse Amanda, quando finalmente me acalmei. Sei que minhas palavras não consertam nada, mas precisava fazer algo. Não podia ficar parada vendo aquela injustiça. "Você foi muito corajosa", respondi, enxugando as lágrimas. Nem eu teria tido coragem de dizer tudo aquilo. Amanda sorriu tristemente. "Teresa e Clara não vão me perdoar tão cedo. Provavelmente acabei de me tornar persona non grata na família. Sinto muito por ter causado isso." "Você não causou nada", afirmou Amanda com firmeza. "Foi a escolha delas, não sua. E se tenho que escolher entre agradar pessoas como elas ou defender o que é certo, prefiro ficar com a segunda opção." Naquela noite, deitada na cama do quarto de hóspedes, refleti sobre como a vida dá voltas. Eu havia perdido minha filha, ou talvez a tivesse perdido há muito tempo sem perceber. Mas também havia descoberto aliados onde menos esperava. Talvez fosse o início de uma nova fase da minha vida, uma fase em que eu não seria mais definida apenas como a mãe de Clara. Antes de adormecer, tomei uma decisão. Não iria mais implorar pelo amor ou pela atenção da minha filha. Não rastejaria mais por migalhas de afeto. A partir daquele momento, viveria para mim mesma, com a dignidade que Amanda havia me lembrado que eu possuía. Se algum dia Clara quisesse voltar para minha vida, teria que ser nos meus termos. Com esse pensamento, adormeci, exausta, mas, de alguma forma, mais leve do que havia me sentido em anos. Na manhã seguinte ao desastre do aniversário de Clara, acordei desorientada, sem reconhecer o teto sobre minha cabeça. Levei alguns segundos para lembrar que estava na casa de Luiz e Amanda, e outros tantos para recordar por que estava ali. Quando a memória dos eventos da noite anterior me atingiu, senti um peso no peito tão grande que mal conseguia respirar. Levantei-me lentamente, sentindo cada músculo do meu corpo protestar. Era como se eu tivesse envelhecido 10 anos em uma única noite. Ao me olhar no espelho do banheiro, mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Olhos inchados, linhas de expressão mais profundas, um olhar vazio que falava de uma dor além das palavras. Ouvi risadas de crianças vindas da cozinha. Miguel e Sofia, os filhos de Luiz e Amanda, estavam tomando café da manhã. Tentei compor uma expressão menos devastada antes de me juntar a eles. "Bom dia, vovó Regina", exclamou Sofia, de 5 anos, assim que me viu. Ela correu para me abraçar, envolvendo minhas pernas com seus bracinhos. O gesto simples e afetuoso quase me fez chorar novamente. "Sofia, lembra do que conversamos?", disse Amanda gentilmente. "Regina não é sua avó, ela é a mãe da tia Clara." "Mas ela pode ser minha vovó também, não pode?", insistiu a menina, olhando para mim com grandes olhos esperançosos. Abaixei-me para ficar na altura dela. "Eu adoraria ser sua vovó de coração, Sofia, se você quiser." O sorriso que iluminou o rosto da menina foi como um raio de sol em meio à tempestade que estava vivendo. Ela me abraçou novamente, desta vez com ainda mais entusiasmo. Amanda me serviu uma xícara de café.
Como você está se sentindo? Honestamente? Como se tivesse sido atropelada por um caminhão, respondi, tentando sorrir. Mas vou sobreviver. Sempre sobrevivi. O telefone de Amanda tocou. Ela olhou para a tela e franziu a testa. É Rodrigo, disse, mostrando-me o aparelho. Atenda, encorajei. Não se preocupe comigo. Amanda hesitou antes de atender e sair da cozinha para falar em particular. Quando voltou, alguns minutos depois, seu rosto estava tenso. Clara está furiosa, relatou ela, sentando-se à mesa. Rodrigo disse que ela passou a noite toda chorando e gritando, dizendo que eu arruinei o aniversário dela. Sinto muito por isso, murmurei, sentindo-me culpada pelo conflito que havia causado entre eles. Não se desculpe, respondeu Amanda firmemente. Clara é quem deveria estar pedindo desculpas. E, a propósito, Rodrigo concordou comigo. Isso me surpreendeu. Rodrigo? Amanda assentiu. Ele disse que ficou chocado com a atitude de Clara, que nunca a tinha visto agir dessa forma antes. Aparentemente, eles tiveram uma discussão séria depois que todos foram embora. A notícia me deu uma sensação agridoce. Por um lado, era reconfortante saber que pelo menos alguém próximo a Clara reconhecia o erro dela. Por outro, odiava pensar que estava causando problemas no casamento da minha filha. Ah, e tem mais uma coisa, continuou Amanda, hesitante. Teresa está espalhando uma versão diferente da história. Ela está dizendo que você estava bêbada na festa e que fez uma cena, e que Clara só pediu para você se retirar porque estava causando constrangimento. A indignação me atingiu como uma onda. Isso é absurdo! Eu nem sequer bebi álcool ontem à noite. Eu sei, disse Amanda, tocando minha mão em solidariedade. E qualquer um que estava lá sabe a verdade. Mas Teresa tem muitos contatos e está fazendo o possível para controlar os danos. A reputação dela e de Clara, é claro. Nos dias que se seguiram, fiquei sabendo que a versão de Teresa estava ganhando força em certos círculos sociais. Pessoas que nem estavam na festa repetiam a história da mãe bêbada e inconveniente. Aquilo doía, mas eu me recusava a entrar nesse jogo de intrigas e fofocas. Mantinha a cabeça erguida e continuava a minha vida. Uma semana depois do incidente, voltei para minha casa. Luiz e Amanda insistiram para que eu ficasse mais tempo, mas eu precisava encarar minha realidade, por mais dolorosa que fosse. Além disso, tinha que voltar ao trabalho na pequena livraria onde era gerente há 15 anos. No meu primeiro dia de volta, fui recebida com olhares curiosos e cochichos mal disfarçados. Evidentemente, a história havia se espalhado. Maria, minha assistente e amiga de longa data, me puxou para o depósito assim que cheguei. Regina, todo mundo está falando sobre o que aconteceu no aniversário da Clara, disse ela com preocupação nos olhos. É verdade que ela te expulsou da festa? Assenti, sentindo o nó familiar se formar na minha garganta. Sim, é verdade. Maria me abraçou com força. Que absurdo! Como ela pôde fazer isso com você? Depois de tudo o que você sacrificou por ela? Eu não sei, Maria. Tenho pensado nisso dia e noite, tentando entender onde errei, o que poderia ter feito diferente. Não, Regina, pare com isso, interrompeu Maria com firmeza. Você não errou. Foi ela quem fez uma escolha terrível. Não se culpe pelo comportamento dela. Sorri agradecida pelo apoio, mas no fundo a culpa continuava me corroendo. Talvez se eu tivesse sido uma mãe diferente, se tivesse conseguido oferecer mais conforto material, se tivesse casado novamente para dar a ela uma família completa. 3 dias depois do meu retorno ao trabalho, recebi uma visita inesperada na livraria. Teresa entrou como se fosse dona do lugar, impecavelmente vestida e maquiada como sempre. Os clientes olharam admirados para aquela mulher elegante que parecia deslocada em nossa pequena livraria de bairro. Precisamos conversar, disse ela sem preâmbulos. Em particular, levei-a até o pequeno escritório nos fundos da loja, sentindo meu coração acelerar. O que ela poderia querer comigo? Vou direto ao ponto, começou Teresa, assim que fechei a porta. Você precisa parar com isso. Isso o quê? Perguntei, genuinamente confusa. Esse papel de vítima, essas histórias que está espalhando sobre como Clara te humilhou,
Está prejudicando a imagem dela e, por extensão, a do meu filho. Fiquei boquiaberta com a audácia daquela mulher. Eu não estou espalhando histórias nenhuma. Aliás, é você quem está inventando que eu estava bêbada. Teresa dispensou minha indignação com um gesto impaciente. Olha, Regina, nós duas sabemos que você nunca foi a mãe que Clara precisava. Você sempre a limitou, sempre a fez se sentir culpada por querer mais da vida. Eu apenas dei a ela o que você não podia dar: perspectivas, conexões, refinamento. Cada palavra era como uma faca se cravando no meu peito, mas me mantive firme. Você não sabe nada sobre minha relação com minha filha. Não tem ideia dos sacrifícios que fiz por ela. Sacrifícios, zombou Teresa. Por favor, você a criou para ser medíocre como você. Se não fosse por mim, ela ainda estaria presa nesse mundinho insignificante, trabalhando em algum lugar como... bem, como este. Ela olhou ao redor com desdém. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas me forcei a respirar fundo. Não daria a Teresa a satisfação de me ver perder o controle. Se você já disse o que veio dizer, peço que se retire. Tenho uma livraria para administrar. Teresa sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Só vim oferecer um acordo. Clara e Rodrigo estão pensando em se mudar para o exterior. Ele recebeu uma oferta de trabalho em Londres, e eles provavelmente vão aceitar. Se você realmente ama sua filha, deixe-a seguir em frente sem o peso da sua presença. Você está me pedindo para desaparecer da vida da minha própria filha? Perguntei, incrédula. Estou pedindo para você fazer o que é melhor para ela pela primeira vez na sua vida, respondeu Teresa friamente. Pense nisso. Com essas palavras, ela saiu, deixando para trás um perfume caro e um rastro de destruição emocional. Desabei na cadeira, tremendo de raiva e dor. Como aquela mulher ousava julgar meu amor de mãe? Como ousava me pedir para abrir mão da minha filha? Naquela noite, não consegui dormir. As palavras de Teresa ecoavam em minha mente, misturadas com as memórias de Clara criança, adolescente, adulta. Lembrei-me de cada momento em que abri mão de algo por ela, cada vez que coloquei suas necessidades acima das minhas. Pela manhã, tomei uma decisão. Não iria desaparecer, como Teresa queria. Mas também não iria me arrastar implorando pelo amor da minha filha. Era hora de me valorizar, de reconstruir minha vida sobre novas bases. Clara havia feito sua escolha, e eu precisava respeitar isso, por mais doloroso que fosse. Peguei o telefone e liguei para Amanda. Você tinha razão, disse assim que ela atendeu. Chegou a hora de viver para mim mesma. 2 meses se passaram desde a visita de Teresa à livraria. A vida seguia seu curso, embora nada fosse como antes. Eu não tinha notícias diretas de Clara, apenas o que Amanda me contava ocasionalmente. Segundo ela, minha filha e Rodrigo haviam adiado a mudança para Londres devido a alguns problemas com o visto de trabalho. Mas a ideia ainda estava de pé. Uma tarde de sábado, enquanto organizava os novos livros que haviam chegado, Maria entrou correndo na livraria, agitada como nunca a tinha visto. Regina, você não vai acreditar. A livraria Páginas, aquela do shopping, vai fechar. O dono está se aposentando e quer vender tudo. A notícia me pegou de surpresa. A Páginas era uma das maiores livrarias da cidade, localizada em um ponto privilegiado do shopping. Sempre invejei sua localização e sua clientela diversificada. É uma pena, comentei, genuinamente triste. Era uma ótima livraria. Não, você não entendeu, exclamou Maria, sacudindo meus ombros. Esta é a sua chance. Você sempre sonhou em ter uma livraria maior, mais central. Você poderia comprar o ponto deles. Ri da ideia absurda. Com que dinheiro, Maria? Você sabe muito bem que mal consigo pagar as contas daqui. Maria não se abalou. Já pensei nisso. Lembra do Carlos, meu irmão? Ele está procurando um investimento seguro para aplicar o dinheiro da aposentadoria. Se você entrar como sócia, com sua experiência, e ele com o capital... Comecei a protestar, mas Maria não me deixou terminar. Ela já havia falado com o irmão, que se mostrou interessado na ideia.
2 dias depois, estávamos os 3 reunidos com o proprietário da Páginas, discutindo valores e condições. O processo foi mais rápido do que eu imaginava. Em menos de um mês, eu era coproprietária de uma das livrarias mais tradicionais da cidade. A pequena livraria de bairro onde trabalhei por 15 anos foi vendida, e o dinheiro usado para reformar e modernizar a Páginas, que passaria a se chamar Capítulos. Amanda foi uma das primeiras pessoas para quem liguei com a notícia. Ela ficou genuinamente feliz por mim e se ofereceu para ajudar na decoração do espaço. Vou trazer as crianças para a inauguração, prometeu ela. Miguel e Sofia já estão ansiosos para ver a livraria da vovó Regina. Sorri ao ouvir isso. Nos últimos meses, tinha me aproximado cada vez mais das crianças, levando-as para passear nos fins de semana e contando histórias para elas. Era um relacionamento que preenchia um pouco do vazio deixado por Clara. A inauguração da Capítulos foi um evento maior do que eu poderia imaginar. Carlos, meu novo sócio, tinha contatos na imprensa local e conseguimos uma reportagem no jornal da cidade. Maria organizou um coquetel e convidamos escritores locais para uma sessão de autógrafos. Na noite da inauguração, enquanto observava a livraria lotada, senti uma emoção que há muito não experimentava: orgulho. Não apenas da livraria em si, mas de mim mesma, por ter encontrado a coragem de recomeçar aos 52 anos. Amanda chegou cedo com as crianças e Luiz apareceu logo depois, trazendo flores. Para a mais nova empresária de sucesso da cidade, disse ele, entregando-me um buquê de lírios. A noite transcorria perfeitamente quando notei uma movimentação na entrada da livraria. Meu coração parou ao reconhecer Clara e Rodrigo entrando timidamente, olhando ao redor como se não soubessem se seriam bem-vindos. Amanda, que estava ao meu lado, seguiu meu olhar e imediatamente ficou tensa. "Quer que eu peça para eles saírem?" perguntou em voz baixa. "Não", respondi, surpreendendo até a mim mesma. "Eles podem ficar." Clara parecia diferente. Mais magra, com olheiras visíveis mesmo sob a maquiagem cuidadosa. Ela hesitou ao me ver, mas Rodrigo a incentivou a se aproximar. "Mãe", começou ela, a voz quase um sussurro. "Soubemos da inauguração pelo jornal. Espero que não se importe que viemos." "A livraria está aberta ao público", respondi mantendo a voz neutra. "Vocês são bem-vindos como qualquer cliente." Clara pareceu murchar com minha resposta formal. Mas o que ela esperava? Que eu a recebesse de braços abertos depois de tudo o que havia acontecido? "Está muito bonito", comentou ela, olhando ao redor. "Você sempre teve bom gosto para livros." "Obrigada", respondi, ainda mantendo a distância emocional. "Se me dão licença, tenho outros convidados para atender." Afastei-me, sentindo o olhar de Clara me acompanhar. Uma parte de mim queria voltar, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, mais forte e mais sábia, sabia que não podia ceder tão facilmente. Não desta vez. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Clara voltou a se aproximar. Estava sozinha. Rodrigo conversava com Luiz do outro lado da livraria. "Podemos conversar?" pediu ela, com uma hesitação que não era característica da nova Clara que eu havia conhecido nos últimos anos. Indiquei as poltronas no canto de leitura, agora vazias. Sentamo-nos frente a frente, com o peso de meses de silêncio entre nós. "Rodrigo e eu não vamos mais para Londres", começou ela, brincando nervosamente com a borda de sua bolsa. Ele recusou a oferta. "Por quê?" perguntei, genuinamente curiosa. Clara respirou fundo antes de responder. "Porque eu pedi. Depois do que aconteceu no meu aniversário, muita coisa mudou. Rodrigo e eu tivemos várias discussões sérias. Ele me disse coisas que eu precisava ouvir." Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. "Ele me fez ver como eu tinha me tornado outra pessoa. Uma pessoa que ele não reconhecia. Disse que a Clara, por quem se apaixonou, era gentil, autêntica, que valorizava as pessoas pelo que elas eram, não pelo que tinham ou representavam." "E o que você respondeu?" perguntei, tentando manter minha voz neutra, embora meu coração batesse acelerado. "Que ele estava certo", admitiu ela, finalmente levantando os olhos para encontrar os meus. "Eu perdi o rumo, mãe.
Deixei-me deslumbrar pelo mundo de Teresa, pela aceitação social, pelo status. E no processo, perdi o que realmente importava. Como sua mãe? Não consegui evitar a amargura na minha voz. Clara estremeceu, como se minhas palavras a tivessem atingido fisicamente. Sim, sussurrou ela. Como você. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Através da vitrine da livraria, eu podia ver as luzes do shopping refletindo nas poças de chuva do estacionamento. Era uma noite bonita, apesar de tudo. Teresa e eu não estamos mais nos falando, continuou Clara, quebrando o silêncio. Depois que Rodrigo e eu decidimos ficar, ela ficou furiosa. Disse coisas horríveis sobre você. E pela primeira vez, eu a vi claramente. Vi como ela me manipulou, como usou minha insegurança, meu desejo de aceitação para me afastar de você. Ela veio me ver, contei. Na livraria antiga, pediu para que eu desaparecesse da sua vida. Clara arregalou os olhos, genuinamente chocada. Ela fez o quê? Mãe, eu juro que não sabia. Eu sei que não, respondi, suavizando meu tom pela primeira vez. Teresa tem seus próprios métodos. Estou tão envergonhada, confessou Clara, as lágrimas finalmente caindo. Pelo que fiz, pelo que disse, por como tratei você. Não sei se algum dia vai conseguir me perdoar, e entenderei se não quiser mais me ver, mas precisava vir aqui e dizer que sinto muito. Muito mesmo. Olhei para minha filha, porque apesar de tudo, ela ainda era minha filha, e vi a menina que um dia havia sido. Aquela que corria para os meus braços quando caía, que me fazia desenhos com corações e a frase "melhor mãe do mundo", que dormia agarrada ao meu braço nas noites de tempestade. Mas também vi a mulher que havia me humilhado publicamente, que havia escolhido outra para ocupar meu lugar, que havia me ferido de maneiras que eu nem acreditava ser possível. Clara, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. O perdão não é algo que acontece de uma vez. É um processo. Você feriu algo fundamental entre nós, e reconstruir isso vai levar tempo. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Eu entendo. Só queria que você soubesse que estou disposta a esperar, a trabalhar para reconquistar sua confiança, se você me der essa chance. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Na dor, sim, mas também no crescimento. Na livraria, nos novos amigos, na relação com Miguel e Sofia, na mulher mais forte que eu havia me tornado. Podemos começar de novo, disse finalmente. Não do zero, porque isso é impossível, mas de onde estamos agora? O alívio no rosto de Clara era palpável. Ela estendeu a mão para mim, hesitante, como se temesse ser rejeitada. Após um momento de indecisão, peguei sua mão. Não era um abraço, não era um perdão completo, mas era um começo. Obrigada, mãe, sussurrou ela. Não vou desperdiçar essa chance. Naquele momento, enquanto segurava a mão da minha filha na minha nova livraria, rodeada por livros que contavam histórias de perdas e recomeços, senti que estava virando uma página na minha própria história. O capítulo da dor e da humilhação não seria esquecido, mas novos capítulos aguardavam para serem escritos. E dessa vez eu seria não apenas personagem, mas também autora do meu destino. Uma semana após a inauguração da livraria, estava em casa organizando alguns livros antigos que pretendia levar para a seção de usados quando a campainha tocou. Era domingo à tarde, um momento que eu geralmente reservava para mim mesma. Hesitei antes de atender, imaginando que poderia ser algum vendedor. Ao abrir a porta, fiquei paralisada. Teresa estava parada na minha varanda, impecavelmente vestida como sempre, mas com algo diferente em seu semblante. Os olhos, normalmente frios e calculistas, pareciam inquietos, quase vulneráveis. "Posso entrar?" perguntou ela, sem o habitual tom de comando na voz. Meu primeiro impulso foi mandá-la embora, fechar a porta na cara dela sem pensar 2 vezes. Mas a curiosidade venceu. O que poderia ter trazido Teresa à minha porta, especialmente após tudo o que havia acontecido? "Entre", disse, afastando-me para dar passagem. Teresa olhou ao redor da minha modesta sala, mas desta vez não havia desdém em seu olhar.
Apenas um interesse genuíno, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Você quer algo para beber? Chá, café? Ofereci, mais por hábito do que por hospitalidade. Um café seria bom, obrigada, respondeu ela, sentando-se cautelosamente no sofá. Enquanto preparava o café na cozinha, minha mente fervilhava. O que ela queria? Viera para ameaçar novamente? Para tentar me afastar mais uma vez da vida de Clara? Ou seria possível que... Sua casa é acolhedora, comentou Teresa quando voltei com 2 xícaras de café. Diferente do que eu imaginava. E o que você imaginava? Perguntei, sentando-me na poltrona em frente a ela. Teresa tomou um gole de café antes de responder. Algo mais deprimente, suponho. Baseado nas coisas que eu induzi Clara a dizer sobre você. A admissão me pegou desprevenida. Por que você está aqui, Teresa? Ela suspirou, colocando a xícara sobre a mesa de centro. Para pedir desculpas, disse finalmente. Sei que parece insuficiente, até mesmo ridículo depois de tudo o que fiz, mas é a verdade. Olhei para ela com ceticismo. Desculpas? Depois de tentar me apagar da vida da minha própria filha? De me humilhar publicamente através dela? De vir até mim e me pedir para desaparecer? Sim, respondeu Teresa, mantendo o olhar fixo no meu. Por tudo isso e mais. Por quê? Por que agora? Insisti. O que mudou? Teresa hesitou, como se ponderasse quanto deveria revelar. Rodrigo me confrontou, admitiu finalmente. Ele descobriu sobre minha visita à sua livraria, sobre como eu vinha manipulando Clara contra você há anos. Disse coisas que me fizeram repensar muito do que fiz. Que coisas? Ele me perguntou se eu sabia o que era amor maternal de verdade, respondeu ela, a voz subitamente embargada. Se eu já havia realmente amado um filho o suficiente para colocar a felicidade dele acima da minha própria. Fiquei em silêncio, aguardando que ela continuasse. A verdade, Regina, é que sempre invejei você, confessou Teresa para minha completa surpresa. Invejei o vínculo que você tinha com Clara, mesmo antes de ela se casar com Rodrigo. Eu via como ela falava de você, com admiração, mesmo quando criticava sua simplicidade. Havia amor ali, um amor genuíno que eu nunca tive com meu filho. Mas Rodrigo parece adorá-la, comentei confusa. Rodrigo me respeita, me teme um pouco até, corrigiu Teresa com um sorriso triste. Mas não me adora. Como poderia? Eu sempre fui ausente, sempre delegando sua criação a babás enquanto construía minha carreira e minha posição social. Quando finalmente tive tempo para ele, ele já era um adolescente distante que mal me conhecia. Essa confissão me deixou sem palavras. Sempre havia imaginado Teresa como a mãe perfeita, a que tinha tudo o que eu não podia oferecer. Nunca considerei que ela pudesse ter suas próprias falhas, suas próprias inseguranças. Quando Clara entrou para nossa família, continuou ela, vi uma oportunidade de ter o que nunca tive com Rodrigo. Uma filha que me admirasse, que quisesse ser como eu, que me amasse sem reservas. Então você a afastou de mim para tê-la só para você, concluí, sentindo a velha raiva ressurgir. Sim, admitiu Teresa, sem tentar se justificar. Foi egoísta, cruel e imperdoável. Só percebi o quanto estava errada quando vi o que fiz com ela, como a transformei em alguém que ela não era. E quando Rodrigo ameaçou se afastar de você? Arrisquei, adivinhando o que não estava sendo dito. Teresa assentiu, as lágrimas agora correndo livremente pelo rosto perfeito, arruinando sua maquiagem cuidadosa. Ele disse que se eu não consertasse o que fiz, se não tentasse reparar o mal que causei, ele e Clara cortariam relações comigo definitivamente. Que nunca mais veria meus netos quando eles viessem. Netos? Repeti, sentindo uma pontada de surpresa e dor. Clara estava grávida e eu nem sabia. Teresa percebeu seu deslize. Eu não deveria ter mencionado isso. Clara provavelmente queria contar pessoalmente. Engoli o nó que se formou na minha garganta. Então você está aqui porque Rodrigo a forçou, não porque realmente se arrepende. Não, respondeu Teresa, recuperando um pouco de sua compostura. Estou aqui porque percebi que, na minha obsessão em ter o que você tinha, acabei destruindo algo precioso.
Estou aqui porque, mesmo que você nunca me perdoe, e eu entenderia perfeitamente se não o fizesse, precisava dizer que reconheço o mal que causei. Ficamos em silêncio por um longo momento. Pela janela, eu podia ver o jardim que havia cultivado com tanto carinho nos últimos anos. As rosas que Clara me ajudara a plantar quando criança ainda floresciam a cada primavera, resistentes apesar das adversidades. Não sei se posso perdoar você, disse finalmente. Não sei se algum dia conseguirei olhar para você e não lembrar da dor que me causou. Mas sei que não quero passar o resto da minha vida cultivando ressentimento. Teresa assentiu, compreendendo. É mais do que mereço. Não estou fazendo isso por você, esclareci. Estou fazendo por Clara, por esse neto ou neta que está a caminho, e principalmente por mim mesma. Não quero que o ódio defina quem sou ou como vivo. Entendo, respondeu Teresa, levantando-se para sair. Obrigada por me ouvir, Regina. Sei que não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou para mim uma última vez. Você é uma mulher extraordinária, sabia? Muito mais forte do que eu jamais serei. Depois que Teresa se foi, sentei-me novamente na poltrona, tentando processar tudo o que havia acontecido. Clara estava grávida. Eu seria a avó. E de alguma forma, havia encontrado a força para não me deixar consumir pelo ressentimento, mesmo diante da mulher que quase destruiu meu relacionamento com minha filha. No dia seguinte, Clara me ligou, pedindo para nos encontrarmos. Escolhemos um café próximo à livraria, um terreno neutro para ambas. Quando a vi entrando no local, notei a pequena barriga que começava a despontar sob o vestido solto. Você já sabe, não é? Perguntou ela, assim que se sentou. Teresa contou. Foi um acidente, respondi, tentando não demonstrar quanto aquilo ainda me magoava. Ela veio me ver ontem. Clara pareceu surpresa. Ela realmente foi até sua casa? Achei que estivesse blefando quando disse que iria. Sim, ela foi. Conversamos bastante. E? Perguntou Clara, ansiosa. E ela parecia genuinamente arrependida, respondi honestamente. Mas isso não apaga o que aconteceu, Clara. Não muda o fato de que você permitiu que ela me substituísse, que me humilhou na frente de todos. Clara baixou os olhos, envergonhada. Eu sei. E não estou pedindo que esqueça ou que finja que não aconteceu. Só estou pedindo uma chance de reconstruir o que tínhamos, mesmo que nunca seja igual. Olhei para minha filha, para a barriga onde crescia meu neto ou neta, e senti meu coração se abrir um pouco mais. Quantos meses? Perguntei, mudando de assunto. 4, respondeu Clara, colocando instintivamente a mão sobre a barriga. É uma menina. Uma menina, repeti, sentindo um sorriso involuntário se formar em meus lábios. Você já escolheu o nome? Estávamos pensando em Helena, respondeu Clara, hesitante. Como a minha avó, sua mãe. O nome me pegou de surpresa. Minha mãe, Helena, havia morrido quando Clara era muito pequena, e eu raramente falava dela. Que Clara se lembrasse e quisesse homenageá-la tocou algo profundo em mim. É um belo nome, consegui dizer, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Mãe. Clara estendeu a mão por cima da mesa, tocando a minha timidamente. Sei que não mereço, mas gostaria muito que você estivesse presente na vida da Helena. Que fosse a avó que eu sei que você será, amorosa, dedicada, paciente. Todas as coisas que você sempre foi comigo, mesmo quando eu não merecia. Apertei a mão dela, sentindo a conexão que, apesar de tudo, nunca havia sido completamente rompida. Eu estarei, prometi, para Helena e para você, se você me deixar. Naquele café, entre xícaras de chá e lágrimas contidas, começamos a reconstruir o que havia sido quebrado. Não seria fácil, nem rápido, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que era possível. Os meses seguintes foram de reconstrução, da minha relação com Clara, da minha vida profissional com a nova livraria e da minha própria identidade como mulher, mãe e, em breve, avó. Há capítulos, prosperava além das minhas expectativas.
O que começara como uma livraria tradicional logo se expandiu para incluir um café literário, sessões de leitura para crianças aos sábados e até mesmo um pequeno espaço para lançamentos de livros. Carlos, meu sócio, cuidava principalmente da parte financeira, enquanto eu me dedicava à seleção dos livros e ao atendimento aos clientes. Maria, que me acompanhara na transição da livraria antiga, agora coordenava uma equipe de jovens vendedores entusiasmados. Entre eles estava Pedro, um estudante de literatura que tinha um talento especial para recomendar livros e que rapidamente se tornou meu braço direito. Clara começou a visitar a livraria com frequência. No início, nossas conversas eram cautelosas, limitadas a assuntos seguros como os livros, a gravidez, o clima. Evitávamos cuidadosamente mencionar o passado ou Teresa. Mas aos poucos, como um rio que encontra seu curso natural, voltamos a falar sobre coisas mais profundas. Numa tarde particularmente tranquila, quando Clara me ajudava a organizar uma nova remessa de livros infantis, ela de repente parou, segurando um exemplar de Para Sempre, o livro que eu costumava ler para ela todas as noites quando era pequena. "Você se lembra disso?" perguntou ela, mostrando-me o livro. "Claro que sim", respondi, sorrindo com a lembrança. "Você o queria toda noite, mesmo quando já o sabia de cor." "Eu adorava a forma como você lia", confessou Clara, folheando o livro com carinho. "Fazia vozes diferentes para cada personagem, dramatizava as cenas. Ninguém nunca leu para mim como você." Olhei para minha filha, agora uma mulher adulta à espera de sua própria filha, e senti uma onda de amor que há muito não experimentava. "Guardarei este para ler para Helena", disse, pegando o livro de suas mãos. "Se você não se importar, é claro." "Eu adoraria", respondeu Clara, com os olhos marejados. "Helena tem muita sorte de ter você como avó." Aquele momento marcou uma virada em nossa relação. A partir dali, as conversas fluíam mais naturalmente, e o perdão, que antes parecia um conceito abstrato e distante, começou a tomar forma concreta em meu coração. Em casa, eu preparava o quarto de hóspedes para se tornar o quarto da neta. Pintei as paredes de amarelo suave. Montei um berço que encontrei em uma loja de antiguidades e restaurei pessoalmente, e enchi as prateleiras com livros infantis cuidadosamente selecionados. Amanda e Luiz me ajudaram a decorar o quarto, trazendo Miguel e Sofia para dar suas opiniões sobre o que uma bebê poderia gostar. Sofia insistiu que toda menina precisava de uma boneca de pano e me presenteou com uma que ela mesma havia ganhado quando menor. "Vovó, você vai ler histórias para o bebê também?" perguntou Miguel, enquanto ajudava a organizar os livros na prateleira. "Claro que sim", respondi, bagunçando seu cabelo carinhosamente. "Assim como leio para você e Sofia." "Mas você ainda vai ter tempo para nós?" questionou Sofia, com uma ponta de preocupação infantil que me comoveu. Abaixei-me para ficar na altura dela. "Sempre terei tempo para vocês. Vocês são meus netos do coração, lembra?" Sofia sorriu, satisfeita com a resposta, e voltou a brincar com os móveis da casinha de bonecas que eu havia comprado para o quarto. Observando aquelas crianças que haviam entrado na minha vida de forma tão inesperada, refleti sobre como o conceito de família pode ser elástico, expandindo-se para além dos laços de sangue. Amanda e Luiz haviam se tornado amigos queridos, quase como os filhos que nunca tive além de Clara. Miguel e Sofia eram, de muitas formas, tão meus netos quanto Helena seria. Numa tarde de domingo, recebi uma visita inesperada. Rodrigo apareceu sozinho, explicando que Clara estava descansando em casa. Convidei-o a entrar, curiosa sobre o motivo da visita. "Regina", começou ele, depois de aceitar uma xícara de chá, "eu queria agradecer pessoalmente por dar uma segunda chance a Clara. Sei que o que ela fez foi imperdoável, e admiro sua capacidade de perdoar. Não foi fácil, admiti. Ainda estamos reconstruindo dia após dia. Mas ela é minha filha, e o amor que sinto por ela nunca realmente desapareceu." Rodrigo assentiu, pensativo. "Sabe, por muito tempo me culpei por não ter percebido o que estava acontecendo, como minha mãe manipulava Clara, como eu permitia que aquela situação se desenvolvesse." "Não foi culpa sua", assegurei. "Teresa é persuasiva
E Clara estava vulnerável, buscando aceitação, um lugar ao qual pertencer. Mesmo assim, deveria ter feito algo antes, insistiu ele. Ver como ela tratava você me abriu os olhos para muitas coisas na minha própria relação com minha mãe. Coisas que eu ignorava ou fingia não ver. Fiquei em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Teresa nunca foi uma mãe presente, confessou Rodrigo. Acho que ela viu em Clara a chance de ter o que nunca teve comigo. E eu permiti, porque era mais fácil assim. Nunca tive que confrontá-la, nunca tive que lidar com minhas próprias feridas de infância. E agora? Perguntei, genuinamente interessada em como ele estava lidando com tudo isso. Agora estou começando a estabelecer limites claros, respondeu ele. Teresa sempre vai ser minha mãe, assim como você sempre será a mãe de Clara. Mas agora entendo que amar alguém não significa permitir que essa pessoa cause dano a outros ou a si mesma. Fiquei impressionada com a maturidade e a clareza de Rodrigo. Ele havia crescido diante dos meus olhos de um jovem inseguro que se escondia atrás da personalidade forte da mãe para um homem que assumia responsabilidade por suas escolhas e ações. Helena terá sorte de ter você como pai, comentei. E como avó, acrescentou ele sorrindo. Clara me conta sobre os livros que você está separando, o quarto que está preparando. Ela está tão feliz por ter você de volta em sua vida, Regina. Você não imagina o quanto. Após a visita de Rodrigo, senti-me ainda mais em paz com o caminho de reconciliação que havia escolhido. Não era apenas sobre Clara e eu, ou sobre Helena que estava a caminho. Era sobre quebrar ciclos de mágoa e ressentimento, sobre escolher o amor mesmo, quando seria mais fácil escolher a raiva. 2 semanas depois, no meio da noite, recebi a ligação que tanto esperava. Clara estava em trabalho de parto, e Rodrigo a estava levando para o hospital. Vesti-me às pressas e dirigi até lá, o coração acelerado de ansiedade e expectativa. Quando cheguei ao hospital, encontrei Rodrigo na sala de espera, pálido e visivelmente nervoso. Ela está na sala de parto, informou ele. Os médicos disseram que tudo está correndo bem, mas pode demorar algumas horas ainda. Sentei-me ao lado dele, oferecendo apoio silencioso. Algum tempo depois, notei uma figura familiar entrando na sala de espera. Teresa parecia tão ansiosa quanto nós, os olhos procurando freneticamente por informações. Quando me viu, hesitou, claramente incerta se deveria se aproximar. Após um momento de indecisão interna, levantei-me e fiz um gesto, convidando-a a se juntar a nós. Rodrigo pareceu surpreso, mas não protestou. Alguma notícia? Perguntou Teresa, sentando-se cautelosamente. Ainda não, respondeu Rodrigo. Mas a enfermeira disse que tudo está progredindo normalmente. As horas seguintes foram estranhas. Teresa e eu, sentadas lado a lado, unidas pela preocupação compartilhada por Clara e pela ansiedade pela chegada de Helena. Não conversamos muito, mas não havia hostilidade no ar. Apenas uma trégua silenciosa, um reconhecimento mútuo de que naquele momento nossas diferenças eram menos importantes do que a nova vida que estava prestes a chegar. Quando finalmente a enfermeira apareceu com a notícia de que Helena havia nascido e que mãe e filha estavam bem, senti uma onda de alívio e alegria tão intensa que mal conseguia ficar de pé. Teresa, ao meu lado, enxugava discretamente as lágrimas. A mãe está pedindo para ver vocês dois, disse a enfermeira, olhando para Rodrigo e para mim. Podem me acompanhar. Teresa não demonstrou surpresa ou mágoa por não ter sido chamada. Apenas assentiu, como se entendesse e aceitasse que ainda havia um longo caminho a percorrer. Quando entrei no quarto e vi Clara segurando aquele pequeno embrulho nos braços, com os cabelos desgrenhados e o rosto exausto, mas radiante de felicidade, soube que todos os sofrimentos, todas as lágrimas haviam valido a pena por este momento. Mãe, chamou Clara, erguendo levemente o bebê em minha direção. Venha conhecer sua neta. Aproximei-me com o coração transbordando e peguei Helena nos braços pela primeira vez. Ela era perfeita, com a pele rosada e uma penugem escura cobrindo a cabecinha. Quando seus pequenos dedos se fecharam em volta do meu dedo, senti que um círculo se completava. A dor do passado não desapareceu,
mas foi colocada em perspectiva diante deste novo começo. Ela se parece com você quando bebê, comentei, olhando para Clara com os olhos marejados. Tem o mesmo nariz. Clara sorriu, cansada, mas feliz. Queria que ela tivesse a sua força, mãe, sua capacidade de amar mesmo quando é difícil. Ela terá tempo para desenvolver isso, respondi, embalando Helena suavemente. E terá você, Rodrigo, e a mim para guiá-la. Olhei para o bebê em meus braços, tão pequena e vulnerável, mas carregando em si o potencial de uma vida inteira. Naquele momento, tomei uma decisão que me surpreendeu pela sua clareza. Clara, disse, devolvendo Helena a ela com cuidado. Acho que sua sogra está na sala de espera. Talvez ela também queira conhecer a neta. Clara trocou um olhar significativo com Rodrigo, que assentiu levemente. Você pode chamá-la, por favor? Pediu ela. Quando saí para buscar Teresa, encontrei-a sentada sozinha em um canto da sala de espera, as mãos inquietas no colo. Ao me ver, levantou-se imediatamente, o rosto ansioso por notícias. Clara está perguntando por você, disse simplesmente. Ela gostaria que você conhecesse Helena. A surpresa no rosto de Teresa deu lugar a uma gratidão silenciosa. Ela me seguiu pelos corredores até o quarto onde Clara repousava com o bebê. Ao entrar e ver a neta pela primeira vez, Teresa parou na porta, como se temesse quebrar a fragilidade do momento. Venha, mãe, chamou Rodrigo, usando um tom gentil que raramente dirigia a ela. Conheça sua neta. Observei como Teresa se aproximava hesitante da cama, como seus olhos se enchiam de lágrimas ao ver Helena, como suas mãos tremiam levemente quando Clara ofereceu o bebê a ela. Naquele instante, vi além da mulher manipuladora e calculista que havia tentado me afastar da minha filha. Vi apenas uma avó conhecendo sua neta, tão vulnerável e emocionada quanto eu havia estado minutos antes. E algo se suavizou dentro de mim. Não era perdão completo. Algumas feridas precisariam de muito mais tempo para cicatrizar, mas era um início, um reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. Nos dias que se seguiram, estabelecemos uma rotina que nunca teria imaginado possível meses antes. Clara e Rodrigo traziam Helena para visitas regulares, alternando entre minha casa e a de Teresa. Aos poucos, aprendemos a coexistir, não como amigas, mas como duas mulheres unidas pelo amor a essa família que compartilhávamos. 6 meses após o nascimento de Helena, organizei uma pequena celebração na livraria. O espaço havia sido decorado com balões coloridos e uma mesa especial exibia livros infantis selecionados especialmente para a ocasião. Era o lançamento de uma nova sessão infantil, inspirada por Helena e por todas as crianças que mereciam crescer, rodeadas por boas histórias. Para minha surpresa, entre os convidados estava Teresa. Ela veio sozinha, trazendo um pequeno pacote embrulhado em papel delicado. Para a sessão infantil, disse ela, entregando-me o pacote. É um livro que costumava ler para Rodrigo quando ele era pequeno. Um dos poucos momentos realmente bons que tivemos juntos. Abri o embrulho e encontrei uma edição antiga e bem conservada de O Pequeno Príncipe, com ilustrações belíssimas. Na primeira página, uma dedicatória. Para Helena, que nos ensinou a todos que o essencial é invisível aos olhos. É um presente lindo, Teresa. Agradeci sinceramente. Terá um lugar especial na estante. Ela assentiu, um leve sorriso nos lábios. Obrigada por me convidar. Sei que não precisava fazê-lo. Helena merece ter suas 2 avós em sua vida, respondi simplesmente. O passado é passado. Estamos escrevendo uma nova história agora. Enquanto a festa prosseguia, com crianças correndo entre as estantes e adultos conversando animadamente, encontrei um momento para me afastar e observar a cena de longe. Clara estava sentada em um puff colorido, lendo uma história para Helena, que babava alegremente em seu colo. Rodrigo tirava fotos, registrando cada expressão da filha. Amanda e Luiz haviam trazido Miguel e Sofia, que se revezavam para mostrar seus livros favoritos para o bebê. Até mesmo Teresa parecia relaxada, conversando com Carlos sobre vinhos, enquanto observava a neta de longe. Era uma família. Não perfeita, não convencional, mas ainda assim, uma família. Construída sobre cicatrizes,
mas também sobre perdão, sobre a capacidade humana de recomeçar mesmo depois das feridas mais profundas. Pensei em como tudo havia começado naquela noite terrível, quando Clara me expulsou de sua festa de aniversário, declarando que Teresa era a única mãe que importava para ela. Como aquele momento de humilhação pública quase me destruiu, mas também me forçou a encontrar forças que eu nem sabia que possuía. Naquela época, eu me via apenas como a mãe de Clara, uma identidade que havia sido brutalmente arrancada de mim. Agora, eu era muito mais: empresária bem-sucedida, mentora para jovens leitores, amiga, confidente e, sim, mãe e avó. Não apesar da dor que havia experimentado, mas em parte por causa dela. Cada ferida havia me ensinado algo. Cada lágrima havia me tornado um pouco mais forte, um pouco mais sábia. Clara me viu observando de longe e sorriu, acenando para que eu me aproximasse. Caminhei até ela, sentindo uma paz que nunca imaginei que encontraria novamente. Mamãe, disse ela, oferecendo-me Helena, que esticava os bracinhos em minha direção. Acho que ela quer que a vovó Regina continue a história. Peguei minha neta nos braços, sentindo seu corpinho quente e macio contra o meu. Helena olhou para mim com aqueles olhos curiosos que lembravam tanto os de Clara quando bebê e sorriu um sorriso sem dentes que iluminou todo o meu ser. Era uma vez. Comecei, sentindo todas as outras vozes na sala diminuírem enquanto as crianças se aproximavam para ouvir. Uma menina muito especial que descobriu um segredo muito importante: que o amor verdadeiro nunca desaparece completamente, mesmo quando parece perdido para sempre. Ele apenas se esconde, esperando o momento certo para florescer novamente, mais forte e mais bonito do que antes. Enquanto narrava a história improvisada, vi Clara enxugar discretamente uma lágrima. Nossos olhares se encontraram, e nesse olhar havia uma compreensão que transcendia palavras. O reconhecimento do quanto havíamos perdido e do quanto havíamos recuperado. O caminho que percorremos não havia sido fácil. Ainda havia dias em que as lembranças da humilhação voltavam, em que a desconfiança ressurgia, em que as palavras ficavam presas na garganta. Mas agora eu sabia que isso também fazia parte da jornada, que o perdão verdadeiro não era um destino final, mas um caminho diário de escolhas e recomeços. Ao final daquele dia, quando todos já haviam ido embora e eu fechava a livraria, encontrei um envelope sobre o balcão. Dentro havia um cartão escrito à mão por Clara. Mamãe, obrigada por me ensinar a mais importante de todas as lições, que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e reconstruir o que foi quebrado. Que o amor de mãe, o verdadeiro amor de mãe como o seu, é forte o suficiente para suportar até mesmo a rejeição mais cruel. Helena é abençoada por ter você como avó, e eu sou eternamente grata por ter uma segunda chance de ser sua filha. Com todo o meu amor, Clara. Guardei o cartão junto ao peito e olhei ao redor da livraria vazia, para as estantes cheias de histórias. Histórias de perda e redenção, de queda e ascensão, de escuridão e luz. Minha própria história agora fazia parte desse grande tecido narrativo da experiência humana. E como toda boa história, a minha não havia terminado com a dor, mas com a possibilidade sempre renovada de recomeçar. 2 anos se passaram desde o nascimento de Helena. A menina crescia forte e saudável, com os cabelos escuros de Clara e a personalidade curiosa que, segundo todos, havia herdado de mim. A livraria Capítulos, agora, era um ponto de referência cultural na cidade, com eventos literários semanais e um clube de leitura que atraía pessoas de todas as idades. Clara e Rodrigo haviam se mudado para uma casa a poucos quarteirões da minha, facilitando as visitas frequentes. Helena passava as tardes de terça e quinta comigo, enquanto Clara trabalhava meio período em um escritório de arquitetura. Nas segundas e quartas, era Teresa quem cuidava da neta. Esse arranjo, que inicialmente parecia impossível, funcionava surpreendentemente bem. Numa terça-feira, enquanto Helena brincava com os blocos coloridos que eu mantinha na sala, especialmente para ela, o telefone tocou. Era Clara, a voz tensa. "Mãe, preciso te pedir um favor enorme", começou ela. "Será que Helena poderia ficar com você esta noite?
Rodrigo teve um acidente de carro. Senti um aperto no coração. Meu Deus, ele está bem? Está, apressou-se Clara a responder. Nada grave, uma batida de trânsito, mas ele está no hospital fazendo exames e vou precisar ficar com ele. Claro que Helena pode ficar, respondi imediatamente. Nem precisa perguntar. Vocês precisam de mais alguma coisa? Não, por enquanto não, disse Clara. Só, se pudesse ligar para Teresa e avisar. Ela ia passar para ver Helena amanhã de manhã. Hesitei por um momento. Apesar da trégua estabelecida, minhas conversas com Teresa ainda eram limitadas e formais. Geralmente Clara ou Rodrigo serviam como intermediários. Eu ligo para ela, concordei finalmente. Não se preocupe com nada além de Rodrigo agora. Após desligar, peguei Helena no colo e expliquei, da forma mais simples possível, que ela teria uma festa do pijama especial com a vovó. A menina bateu palmas, entusiasmada com a ideia. Com Helena entretida com seus brinquedos, peguei o telefone e disquei o número de Teresa. Ela atendeu no segundo toque. Regina? Perguntou, a surpresa evidente em sua voz. Eu raramente ligava para ela. Olá, Teresa. Estou ligando para avisar que Helena ficará comigo esta noite. Rodrigo sofreu um acidente de carro, nada grave, mas Clara está com ele no hospital. Meu Deus! Exclamou Teresa, o pânico surgindo em sua voz. Meu filho está bem? Em qual hospital eles estão? Passei as poucas informações que tinha, tentando acalmá-la. Clara disse que ele está bem, apenas fazendo exames de precaução. Não se preocupe. Vou para o hospital agora mesmo, declarou Teresa, e pude ouvir o barulho de chaves sendo pegadas. Obrigada por avisar. Antes que ela desligasse, acrescentei. Teresa, se você quiser passar para ver Helena amanhã, ela estará aqui comigo. Sei que vocês tinham planos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Obrigada, Regina, disse ela finalmente. Eu gostaria disso. A noite transcorreu tranquilamente. Helena jantou, tomou banho e adormeceu enquanto eu lia sua história favorita. Por volta das 21 horas, Clara ligou para informar que Rodrigo havia fraturado o braço e sofrido algumas escoriações, mas estava bem e receberia alta pela manhã. Também mencionou que Teresa estava no hospital, visivelmente abalada, mas tentando se manter forte pelo filho. Como ela está reagindo? Perguntei, genuinamente preocupada. Clara hesitou. Na verdade, não muito bem. Ela está diferente. Acho que ver Rodrigo machucado mexeu muito com ela. Compreensível, comentei. É o filho dela, afinal. E ela já teve tantas perdas. Clara ficou em silêncio por um momento. Ela mencionou isso hoje, sabia? Sobre o marido dela, que morreu tão jovem, e como ela tinha medo de perder Rodrigo também. Acho que nunca a vi tão humana. Após desligar, fiquei pensando nas palavras de Clara. Humana! Era exatamente isso que eu vinha gradualmente reconhecendo em Teresa ao longo dos últimos 2 anos. Por trás da fachada de perfeição e controle, havia uma mulher marcada por suas próprias dores e medos, assim como eu. Na manhã seguinte, após o café da manhã, a campainha tocou. Teresa estava na porta, os olhos vermelhos de quem passou a noite em claro, mas impecavelmente vestida como sempre. Entre, convidei. Helena está tomando café. Rodrigo está bem? Sim, respondeu ela, seguindo-me até a cozinha. Eles devem chegar em casa dentro de 1 hora ou 2. O braço vai levar tempo para sarar, mas ele teve muita sorte. Helena, ao ver a avó, soltou um gritinho de alegria e esticou os braços na direção dela. Vovó Tete! Exclamou, usando o apelido que havia criado para Teresa. Vi como o rosto cansado de Teresa se iluminou ao abraçar a neta. Como seus ombros tensos relaxaram, como a máscara de controle cedeu lugar a uma expressão de genuíno alívio e alegria. Naquele momento, ela não era a mulher que havia tentado me substituir na vida de Clara, mas apenas uma avó amorosa encontrando conforto na presença da neta após uma noite de preocupação. Café? Ofereci, quebrando o silêncio que se instalara. Seria ótimo, aceitou Teresa, sentando-se à mesa com Helena no colo. Enquanto preparava mais uma xícara de café, observei discretamente como Teresa interagia com Helena.
a ternura em seus gestos, a paciência com que ouvia as histórias desconexas da menina, o sorriso espontâneo que raramente exibia em outras situações. Era como se, apenas com Helena, Teresa permitisse que suas defesas baixassem completamente. "Você é muito boa com ela", comentei, colocando a xícara na frente dela. Teresa pareceu surpresa com o elogio. "Obrigada", respondeu simplesmente. Depois, como se precisasse explicar, acrescentou: "Tenho tentado fazer diferente desta vez, não repetir os erros que cometi com Rodrigo." "Como assim?", perguntei, sentando-me do outro lado da mesa. Teresa hesitou, acariciando os cabelos de Helena distraidamente. "Quando Rodrigo era pequeno, eu estava tão ocupada construindo minha carreira, minha posição social, que mal o via. Terceirizei sua criação para babás, escolas integrais, acampamentos de verão. Quando finalmente tive tempo para ele, era tarde demais. Ele não me via como mãe, apenas como uma estranha que aparecia ocasionalmente com presentes e cobranças. Nunca havia ouvido Teresa falar tão abertamente sobre sua relação com Rodrigo. Era como se o acidente tivesse rompido alguma barreira interna. É difícil equilibrar tudo, comentei, surpreendendo-me com a empatia que sentia. Eu também cometi muitos erros com Clara. Teresa levantou os olhos para mim, uma vulnerabilidade incomum em seu olhar. Mas você esteve lá para ela, sempre esteve. Eu via como Clara falava de você, mesmo quando fingia não se importar. Havia um vínculo entre vocês que eu invejava profundamente, porque sabia que nunca teria algo assim com Rodrigo. E então você tentou ter isso com Clara, completei, compreendendo finalmente a raiz de tudo. Teresa assentiu, os olhos baixos. Foi egoísta e cruel. Usei a insegurança de Clara, seu desejo de pertencer a um mundo que eu representava, para afastá-la de você. Porque se eu não podia ter o que vocês tinham, ninguém mais deveria ter. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelos balbucios alegres de Helena, alheia à intensidade da conversa entre as avós. "Por que está me dizendo isso agora?", perguntei finalmente. Teresa respirou fundo. "O acidente de Rodrigo. Quando recebi a ligação, meu mundo desabou. Por um momento, achei que perderia meu filho sem nunca ter realmente sido sua mãe. E percebi que, apesar de tudo que fiz, de todas as minhas manipulações, no final eu continuava sozinha com meus medos." Ela olhou para Helena, que brincava com os botões de sua blusa. "Esta menina merece avós que possam conviver sem ressentimentos, que possam lhe dar exemplos melhores do que demos para Clara e Rodrigo. Sei que pedir perdão é pouco diante do que fiz, mas ainda assim quero que saiba que me arrependo profundamente." Aquelas palavras, ditas com uma sinceridade que eu jamais esperaria de Teresa, tocaram algo profundo dentro de mim. Não apagavam a dor do passado, não desfaziam a humilhação que havia sofrido, mas ofereciam uma nova perspectiva, um novo entendimento. "Sabe", comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. "Uma das primeiras lições que aprendi com a livraria é que toda história tem múltiplas camadas, múltiplos pontos de vista. O vilão de uma narrativa pode ser o herói de outra. E às vezes, quando chegamos ao final do livro, descobrimos que ninguém é completamente bom ou mau, apenas humano." Teresa sorriu levemente. Uma analogia apropriada para uma livraria. "O que quero dizer", continuei, "é que talvez seja a hora de escrevermos um novo capítulo. Um em que não somos rivais lutando pelo amor de Clara ou Helena, mas duas mulheres que, apesar de suas diferenças e de seu passado complicado, encontraram um caminho para a coexistência pacífica." "Eu gostaria disso", respondeu Teresa, com uma honestidade que me surpreendeu. "Mais do que você imagina." Naquele momento, com Helena entre nós como uma ponte vivente entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis, percebi que o verdadeiro perdão não era esquecer o passado, mas escolher não deixar que ele determinasse o futuro. Era reconhecer a humanidade do outro, com todas as suas falhas e contradições, assim como a nossa própria. Quando Clara e Rodrigo chegaram para buscar Helena, encontraram algo que jamais esperariam. Teresa e eu, sentadas lado a lado no sofá,
folheando álbuns antigos de fotos e compartilhando histórias sobre nossos filhos, enquanto Helena brincava no tapete entre nós. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Clara, olhando de uma para outra com espanto. Troquei um olhar cúmplice com Teresa antes de responder. "Estamos descobrindo que talvez tenhamos mais em comum do que imaginávamos." Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.